E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Tudo tranquilo, né, com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor. Estou aqui para passar mais notícias aí do mundo internacional para vocês, principalmente do que está acontecendo no conflito na Ucrânia, porque na semana passada, através do presidente Erdogan, presidente da Turquia, a gente teve uma reunião entre diplomatas representantes da defesa russa e ucraniana, onde a Ucrânia se mostrou propensa a aceitar um acordo de neutralidade em relação à OTAN, enquanto que a Rússia dizia que ia recuar um pouco as tropas, que ia reduzir, não parar os ataques, principalmente na região de Kiev ou de Kiev. Acontece que você tem registros de diminuição de ataques na região de Kiev, de fato, só que notícia que surgiu hoje, ah, que nós temos aí dezenas de corpos civis foram encontrados em Bucha, nos arredores da capital ucraniana, nos arredores de Kiev, foram encontrados e a Ucrânia acusa a Rússia de promover um massacre de guerra. O que, dentro dessa questão, dessa concepção, a Rússia nega e a Rússia alega que os ucranianos estão construindo uma narrativa para incriminar os russos, porque já se fala aqui sobre um tribunal de crimes de guerra já condenando Vladimir Putin e a Rússia. Então tá aqui a notícia para vocês, o ministro da Defesa ucraniana, Oleksiy Reznikov, disse que as forças russas estupraram, mataram e atiraram contra civis. Então isso seria o que estava acontecendo já na última semana. Estão tentando antecipar já um tribunal, tá? A proposta que eles têm, que a Ucrânia tem, é de antecipar um tribunal para condenar a Rússia, a Vladimir Putin, por crimes de guerra. Uma outra notícia de hoje, essa de domingo, as duas são de domingo na verdade, é que, vou ler aqui a manchete para vocês, explosões são ouvidas em Odessa, enquanto a população ucraniana foge por meio de novas ofensivas. Uma série de explosões abalou Odessa, meus cachorros estão brincando ali, o principal ponto da Ucrânia no Mar Negro, no sudoeste do país, nesse domingo. Mas não houve vítimas, de acordo com o exército ucraniano. Vou ler aqui para vocês, os mísseis russos destruíram depósitos de combustíveis no porto de Odessa, bem como uma refinaria de petróleo na região de Poltava, na região central da Ucrânia, reportaram as autoridades locais. Até agora, a cidade histórica de Odessa, que guarda patrimônio tombado pela Unesco, tem sido relativamente pouco afetada pelos combates. Mas o Vladimir Putin já falou que quer Odessa, né? E aí eu explico para vocês um pouco da importância histórica do porquê Odessa. Odessa é a terceira maior cidade ucraniana. Ela está localizada ao sul do território ucraniano e ela ela é o principal porto do Mar Negro na Ucrânia. Esse Mar Negro que é dividido com a Turquia, por exemplo, que é região inclusive turística, e você guarda um patrimônio histórico material pela Unesco, certo? Um patrimônio mundial. A Odessa foi fundada no século XVIII, ainda nos tempos do Império Russo, a mando de Catarina, né, de Catarina da Rússia. Em 1905, vocês devem guardar bem esse nome, né? Em 1905 foi quando a gente teve a redução de 1905, que é aquela revolução do coração do Potemkin. A Odessa foi palco, inclusive, de um massacre por parte do czar à população, que matou centenas de pessoas na famosa escadaria de Odessa, o que rendeu, inclusive, o filme, um dos clássicos, dos grandes clássicos do cinema do Sergei Eisenstein, que é O Encoraçado Potemkin. Durante a greve dos marinheiros, em 1905, Odessa, a Ucrânia era parte do Império Russo, então a cidade de Odessa foi palco desse massacre.
de uma série de greves que estavam acontecendo naquele período, durante o período do Império. Considerado um dos antecedentes para a Revolução de 1917, da Revolução Russa de 1917. Então é uma cidade simbólica. Lá em Odessa, inclusive, já no ano de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, Odessa também foi palco da famosa Batalha de Odessa, que foi quando os alemães tomaram o território na ofensiva alemã ao território soviético, certo? E onde os soldados soviéticos resistiram. E a gente sabe da história depois da queda, né? Isso tudo vai resultar em várias batalhas dentro do próprio território soviético e depois da chamada queda da Batalha de Berlim, onde a Alemanha ela perde a guerra no combate final com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas mais que isso, trazendo para uma história recente que eu quero trazer aqui para vocês, dessa em 2014, foi palco de também um massacre não, de um conflito, certo? Deixa eu só pegar aqui para vocês, mas foi palco de um conflito em 2014. Deixa eu pegar aqui para vocês. 2014 foi quando um grupo de russos, deixa eu só pegar aqui a informação correta aqui, eu deixo todos os links que eu estou utilizando, lembrando sempre na descrição para vocês, tá bom? Quando grupos pró-russos, naquele período lá da Guerra da Crimeia e tudo, foram atacados, né? Foram isso mesmo? Só confirmar aqui. Peguei aqui, fiz um corte aqui. Em um de seus discursos antes da invasão, agora, né, recente, Putin mencionou especificamente os eventos ocorridos em Odessa em maio de 2014, quando quase 50 manifestantes, em sua maioria pró-Rússia, morreram na cidade após o enfrentamento com nacionalistas ucranianos. A gente já cansou de falar aqui dos nacionalistas ucranianos. No seu discurso indignado, transmitido pela televisão em fevereiro de 2022, recente, Putin afirmou que a Rússia sabe os nomes dos responsáveis pela tragédia de maio de 2014 e que faria todo o possível para puni-los. Então, esse também é uma das justificativas. Se você entendam se é um motivo ou não, mas é uma das justificativas que eu estou falando pelo ponto de vista da Rússia, tá bom? Então tá aí, passada a informação para vocês em que pé que anda a guerra, há um recuo recuo não. Esses dias a gente teve até bombardeio ucraniano, possivelmente já em território russo, na fronteira, mas a guerra está nesse pé. Eu tenho outras coisas para falar ao longo da semana, sempre que tiver novas informações eu passo aqui para vocês, para a gente ir entendendo melhor como é que está esse conflito e fazendo as relações, inclusive, com o mundo, tá? É sempre muito importante. Beijo.